Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Mais uma vez, vamos trabalhar juntos, aprender juntos sobre essa mensagem tão bela que o Espírito nos traz, de renovação, de transformação moral. Que possamos, nessa tarde, onde temos a presença da nossa querida amiga Dulcineia Ribeiro, do Grupo Espírita Gabriel Delano, que é aqui em Caruaru, é uma casa irmã nossa, uma casa amiga. E temos uma relação muito boa, graças a Deus, E estamos sempre trocando umas ideias, umas figurinhas, casas pequenas, vai ajudando uma a outra, tá vendo a dificuldade, E assim é bom porque compartilha todos esses momentos, Pois bem, então ela vai trazer hoje um tema que é Em Meio de Loucos. Eu acredito que é baseado numa mensagem de Emmanuel, E aí a gente vai aprender junto com ela e com o Emmanuel sobre... Eu não sei qual é o tema aqui exatamente, Em meio de louco. Vamos ver o que ela vai nos... O que vem, E aí a gente está curioso. Pois bem, então, dando início ao nosso trabalho, posso só fazer alguns comentários. Está chegando gente aí, sejam bem-vindos. Felipe, Daniel. Nós fizemos recentemente o nosso primeiro bazar solidário, e foi muito interessante, foi muito bom. Ficamos muito felizes porque ele conseguiu fazer o bazar de uma maneira que atendeu também as próprias gestantes que já são atendidas. Então elas vieram também e puderam também adquirir algumas coisas, houve entrega de enxoval também, todo esse trabalho é feito para reverter para elas mesmas. Mas teve outras pessoas que vieram para adquirir e para ajudar, e foi bem interessante. Foi uma alegria aqui, teve umas pessoas muito alegres, vieram aqui, até umas modelos, Foi sensacional, uma senhora, acho que com 80 anos, mas uma animação, uma alegria que mexeu aqui com todo mundo. Veio participar da sua colaboração. Com certeza, esse tipo de trabalho, ele mexe com a gente, porque a gente, por menor que seja, mas a gente se movimenta, sai de casa um pouquinho, ali foi um sábado pela manhã, e a gente volta para casa com aquela sensação boa. Não é um cansaçozinho, mas aquela sensação boa de que fizemos algo de positivo para a sociedade. Porque é bom a gente refletir, é bom a gente estudar, mas a gente precisa de alguma forma também arregaçar as mangas e se aproximar do nosso entorno. Porque tem muito sofrimento, e não apenas o sofrimento material, a necessidade financeira, existem outros sofrimentos também, e é importante a gente estar alerta para enxergar. Às vezes a pessoa precisa ouvir, aliás, a pessoa está precisando falar e de alguém que ouça, E a gente se colocar ali numa posição de acolhimento, para essa pessoa vir participar com a gente. Isso aí é muito valioso. Muitas vezes ele não tem ideia de quão é importante a gente ouvir alguém, ou dar um sorriso para alguém. O que eu achei desse plano foi vocês distribuindo aqueles valorzinhos, eu cheguei bastante na família. E achei muito bonito, porque eles se sentiram com as outras pessoas. Isso, perfeito. Não tem que estar. Tá certo. Isso, quem está falando, nossa irmã Cleide. Eu vou repetir aqui, porque o pessoal não vai, senão não ouve você. Nossa irmã Cleide está dizendo que gostou muito, porque tivemos aqui uma iniciativa de dar às mães assistidas, as gestantes, e que já tiveram seus bebês, vieram participar, elas receberam uns valezinhos anteriormente, para elas poderem também comprar algumas coisas desse vale e se sentirem participando naquela festa. Para ela não chegar só e estar recebendo coisas. Então elas escolhiam suas peças e pagavam com esse vale. De uma maneira que a gente pensou para poder incluí-los, Para não estarem escolhendo como todas as outras pessoas que vieram. Então, realmente, eu também gostei. Foi uma coisa que faz a gente se sentir bem. Uma ideia que surgiu, uma colega deu essa ideia, eu achei que foi muito interessante. Pois bem, muito bem. Então, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece. Só pedir nossa irmã Cleide, já que começou a comentar, por favor, fazer a prece inicial. Nossa irmã Cleide é amiga de há muito tempo de Dulce. São professores, ensinaram juntos há muito tempo. Pode ter. Mas é um grande prazer encontrar minhas colegas aqui, e é com muito prazer que a gente sente essa tarde a espiritualidade amiga aqui presente, assistindo essa casa tão acessível às pessoas, que nos acolhe com muita alegria, com muita receptividade. Então, Mestre Jesus, acolhidos pelo teu amor divino, pela espiritualidade amiga que sempre está nos assistindo, agradecemos a Jesus essa oportunidade
de aprendermos mais as tuas lições. E então, Senhor, com a tua luz infinita e com o teu amor, possamos todos aurir essas energias do alto e envolver nossa querida irmã Dulcineia e a todos que estão aqui presentes para poder compreender a mensagem consoladora que o Mestre deixou através desses mensageiros do alto. Que a luz se faça em nós e a todos os presentes, aos que estão nos escutando pela internet, que recebam a paz, a luz e o amor desse Cristo de amor e de verdade. Que assim seja, graças a Deus. E sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para dar para iniciar nossos trabalhos, então com a palavra nossa irmã Dulcineia Ribeiro com o tema Em Meio de Lobos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os que estão aqui presentes, que estão vendo pela internet, os que verão depois. É uma grata satisfação receber sempre um convite para expor sobre o tema, sobre os temas, né, peculiares à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, o que nos preenche a alma. Então, eu costumo dizer que quando recebo um convite, entendo como uma convocação e sempre me disponho a participar e agradeço enormemente por estar aqui. O tema que nós vamos discorrer na tarde de hoje está no livro, inicialmente, originariamente, está no livro Vinha de Luz. É uma mensagem de Emmanuel, intitulada Em Meio de Lobos, e Emmanuel, né, como um grande exegeta do Evangelho, interpreta como ninguém as passagens dos evangelistas, né? Tanto é que desses livrinhos de Emmanuel saiu a coleção que a FEB editou dos 4 evangelhos, né? Lucas, Marcos, Mateus e João. Essa passagem de hoje está em Lucas. E qual é a passagem? É a passagem que Jesus diz: Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. E aí Emmanuel retira dessa passagem evangélica aí a expressão em meio de lobos, né? E não é à toa que Emmanuel retira apenas essa parte, né? Eu achei interessante porque no card que foi construído aqui para divulgação, na arte foi colocado os lobozinhos uivando, né? Então, são figuras simbólicas que Jesus se utilizava à época, né, para falar para aquela sociedade da época. Ele se utilizava dos elementos, né, comuns ali na vida das pessoas. Então, falar de cordeiro, falar de lobo, falar de elementos da agricultura, do entorno, do convívio, do cotidiano das pessoas, era a linguagem escolhida para Jesus levar a sua mensagem de maneira que todos entendessem. A grande questão é que, mesmo falando de maneira simples, nós temos dificuldade de compreender as palavras de Jesus. É impressionante, né? Então, Emmanuel, ele nos ajuda a elucidar, né, a esclarecer, digamos assim, o que é que Jesus queria dizer quando se referia, quando fez essa assertiva, né? Ide, que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Qual é a imagem que nós fazemos do cordeiro? Né? O cordeiro, a ideia do cordeiro, né, no Evangelho é a ideia de um animal pacato, né, manso, acessível, né, calmo. Qual é a ideia do lobo? É o contrário. Pelo menos é a ideia, né, que nós temos. O lobo é o animal que a gente teme, é o animal feroz, é o animal que ataca, é o animal que atemoriza. Então, essa dualidade aí entre a mansidão e a ferocidade, né? O ser manso, ser pacífico, o ser feroz, né? O que ataca, o que faz temer, né? Faz com que as pessoas o temam. Nessa passagem, especificamente, que Jesus vai tratar aqui no Evangelho de Lucas, ele vai se referir, né, a essa palavra de em meio de lobos, aos enfrentamentos, né, aos obstáculos, às adversidades que todos nós teremos, que já tivemos
que teremos, independente da época em que estejamos vivendo. Se nós pudéssemos pensar do ponto de vista espiritual, né, do ponto de vista da doutrina espírita, quando nós reencarnamos, quando nós estamos novamente na experiência da carne, nós, de uma certa forma, né, vamos ser colocados novamente no mundo, nesse campo, né, que é de batalhas, que é de lutas incessantes. Mas essas lutas, inicialmente, se a gente pensar como individualidade, é a luta conosco mesmo. Se pensarmos que temos o direito, né, a misericórdia de Deus, de nos dar a oportunidade de reencarnar, de voltar à experiência física, porque nós sabemos que aprendemos tanto na experiência física quanto quando estamos na erraticidade, né? A ideia é sempre estarmos aprendendo, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, para voltarmos à experiência física melhor, para vencermos aquilo que não conseguimos avançar em experiências anteriores. Então, a gente tem muito conhecimento de espíritos que temem a reencarnação, que se atemorizam quando eles pensam que terão que voltar à experiência reencarnatória, voltar ao mundo físico. E por que esse medo? Porque na dimensão espiritual, que estamos lá, né, com a consciência já desperta, se não por nossa conta, mas por tudo que nos favorece a essa consciência ficar desperta, para reconhecermos as nossas imperfeições e nós nos candidatarmos a revê-las para nos melhorarmos. Somos nós que pedimos as experiências para que a gente melhore. Nos é apresentado, né? Inclusive, até o nosso corpo físico, ele é moldado, né? O perispírito está lá sobrevivendo, mas o corpo físico, ele vai ser moldado de acordo com aquelas necessidades nossas. Então, pensar que nós estamos ali protegidos, né? Sempre sendo orientados, sempre vai ter alguém que está ali do nosso lado, né? O nosso guia espiritual, nosso espírito familiar, alguém que cuida muito, gosta muito da gente, nos esforçando, nos estimulando, dizendo você vai e você consegue. Mas quando a gente vem para a experiência física, é conosco mesmo, né? Então, estávamos falando há pouco da família. Para muitos de nós é o primeiro grande desafio, é o núcleo familiar. Passarmos ali a coabitar, conviver com espíritos com os quais temos algo a resolver. Então, esse lobo, essa ferocidade, esse obstáculo, esse temor, é primeiro que a gente enxergue que está dentro de nós. Mas por que está dentro de nós? Ainda pelas nossas imperfeições. Então, o orgulho que ainda possuímos, o egoísmo que ainda possuímos, são as feras que estão dentro de nós, né? E que estão constantemente sendo à prova aí nas nossas experiências terrestres, mas que a gente precisa domá-las. A gente precisa educá-las e controlar esse nosso ímpeto. E como é que nós controlamos com tantas adversidades, com tantos desafios que se apresentam na nossa vida, né? Mas assim, Jesus, ele vai trazer, Emmanuel vai começar a mensagem, né? Eu vou ler alguns textos da mensagem que é interessante, dizendo o seguinte: naturalmente Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes. Olha, a gente está saindo de uma designação, né, de cordeiros frágeis, mansos, pacíficos, como se eles fossem temerosos, como se eles se acovardassem, como se eles tivessem medo de tudo, né? E diante da fera que se aproxima, eles vão se encolhendo. Mas Jesus diz, reportava-se a cordeiros fortes. Se a gente pensar do ponto de vista físico, o que é ser forte? Ser superior, né? Ser valente, ser maior, né? Ter posicionamento firme, não temer nada e ir para o enfrentamento. Mas será que o mundo compreende o que significa essa fortaleza ou transforma isso em violência? É o mais forte que sobrevive nessa selva, né? A gente escuta esses comentários. Nessa selva, quem sobrevive é o mais forte.
o fraco, o covarde fica por meio do caminho. Então, nós somos levados muitas vezes a ver essa fortaleza como alguém que vai para o enfrentamento, não leva desaforo. Bateu, levou, né? Então, a gente volta para aquela ideia primitivista do olho por olho, dente por dente. Isso é ser forte, né? Mas, assim, pesquisando alguns significados da palavra forte, eu encontrei, e eu acho que se encaixa aqui nessa percepção de Jesus, que forte é aquele ou quem revela coragem. E coragem não necessariamente significa de ser a pessoa o valentão, né? O valentão que enfrenta. Ser corajoso, a coragem, né? É um atributo que a gente precisa analisar, que muitas vezes o corajoso é aquele que não vai para o enfrentamento, é aquele que não se diz superior. O corajoso é que toma atitudes sensatas. Porque tomar atitudes sensatas diante do mundo como nos cobra é a gente ir, né, de encontro, aliás, né, ir de encontro ao que todo mundo diz. Né? Mas você não vai dizer isso não, mas você não vai, né, você vai deixar por isso mesmo. Então, às vezes a coragem é se submeter a ficar em silêncio e levando todos os adjetivos possíveis e enfrentar. Né? Manter-se moral ou psicologicamente controlado. Então, se a gente pensar em ferocidade, em enfrentamento, em obstáculo, a gente manter-se psicologicamente controlado é algo que exige muita coragem, muita determinação da nossa parte. Porque a gente aprende assim, tem que ficar em silêncio, é melhor o silêncio. Nós sabemos, como espíritas, que o pensamento se materializa. Então não adianta a gente ficar calado para não verbalizar se a nossa mente está aqui formulando coisas, né? A gente vê que tem muitos crimes que são cometidos porque mentes, né, em silêncio, começam a maquinar, a pensar estrategicamente. Como é que vão fazer aquilo, né? Calcula com bastante frieza e em silêncio como é que vai atacar, como é que vai prejudicar, como é que vai fazer, né, aquele que não é tão correto. Então, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. É tão interessante respirar em plano superior. Todos nós que lemos as obras espíritas ou que participamos de reunião mediúnica, que vemos, né? Vemos, quando eu digo assim, temos a certeza de que aquilo é real, mas ouvimos muitas vezes dos espíritos. As regiões sombrias, as regiões de treva, né? As obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que tratam muito, né, dos processos obsessivos, dos espíritos, né, que se aglomeram na dimensão espiritual para formar verdadeiras ordens, né? Ordens de espíritos obsessores que vão prejudicar, que vão bagunçar as mentes daqueles que são mais frágeis, mais suscetíveis. Então, são psicosferas pesadas. Nós temos, né, notícias de que vários espíritos que estão numa dimensão pouco melhor, né, do campo vibracional do planeta Terra, para eles virem até a Terra, né, eles sofrem muitas impressões do psiquismo das mentes encarnadas e desencarnadas que povoam a Terra. Já há, inclusive, né, literaturas falando de que as doenças, as moléstias, as epidemias, tudo isso que nos adoece, que nos tira do equilíbrio, é fruto dos nossos pensamentos desequilibrados, que nós criamos, né, com as nossas mentes desajustadas. Criamos um clima propício para que os espíritos, esses especialistas em obsessão, eles acham o campo fértil. Então, se a gente pensar como é que a humanidade está se conduzindo, né? A maneira como está reagindo, os oponentes, né? As polaridades, um atacando o outro, um querendo destruir o outro, né? Estamos vivendo um momento aí bem propício para a gente refletir sobre isso, né? Que é o exercício da política como uma ação
ética e construtiva para a sociedade, como isso se torna um verdadeiro campo de batalha, né? Então essas mentes, elas não estão sozinhas. E isso adoece psiquicamente as pessoas. Porque um recebe um desaforo ou uma calúnia e ele vai procurar rebater, e vai, enfim, se torna um campo de batalha. Então, essa psicosfera, para quem, né, está acostumado a vibrar numa energia de sintonia, né, de harmonia, de paz, pesa bastante. Mas, graças à misericórdia divina, Deus nos enviou Jesus e Jesus envia seus mensageiros. E nós não estamos sozinhos. Tanto é que esses momentos aqui, que nós tiramos do nosso dia, para estarmos aqui, numa casa de trabalho, de oração, não estamos aqui sozinhos, estamos acompanhados por outros irmãos que necessitam desse aprendizado, desse lenitivo, né, desse momento de descanso da nossa alma. Estamos aqui imersos num tema que nos envolve o coração. Isso é remédio para a nossa alma. Pelo menos durante uma hora e pouquinho, a gente está mergulhando nessa energia harmoniosa. E estamos nos robustecendo, né? Estamos nos robustecendo para os embates da nossa vida. Porque, ainda que estejamos em um estágio de evolução ainda relativo, mas esses momentos em que nós estudamos, esses momentos em que nós participamos de atividades na casa espírita, no momento em que nós estamos lendo sobre essa literatura, sobre um tipo de leitura edificante, nós estamos nos robustecendo. E quando nós temos que enfrentar as adversidades, aquilo já vai ser, né? Já vai contar a favor da gente. Porque a gente vai lembrar daquilo que lemos, lembrar daquilo que ouvimos e já vai nos ajudar a não reagirmos como estamos acostumados a ver aí, a reação imediata, né? Então, seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? É isso que a Emmanuel pergunta. Seria o mesmo que ajudar a carnificina. Então, em momento nenhum, Jesus estava falando, por exemplo, para seus discípulos irem, né? Vão para o campo de batalha como os generais, como os grandes, né? Lidadores dos exércitos do mundo, mandam os seus soldados. Vão para a guerra e que vença o mais forte. Ou seja, ali é de igual para igual e ninguém está pensando ali se alguém vai ficar prejudicado, se algum familiar vai... Não, você está ali a serviço daquele país. Vai para a guerra, matar ou morrer. Dar a sua vida a um ato heróico. Mas será que aqueles que estão ali, de fato, queriam estar ali? Né? Então, diferente de Jesus, quando ele enviava os seus discípulos para ir em meio a lobos, era enfrentar, naquela época, os que não compreendiam absolutamente de questões espirituais, que expulsavam aqueles homens ignorantes. Tanto é que Jesus disse, leva a tua paz onde tu fores, adentra as casas e tenta deixar a tua paz. Se os moradores não quiserem a tua paz, o que é que você faz? Sacode o pó da sandália e retorna. Ou seja, retorna com a tua paz. Mas a gente há de convir que eram cordeiros fortes. Estavam a serviço do grande mestre. Robustecidos por aquilo que ele lhes ensinava e a energia que ele passava para eles. Né? E aí isso vem lembrar um caso também que está no livro Libertação, de André Luiz, que é aquele clássico, né, que fala do sacerdote Gregório, né? Bem famoso, né? Do caso de licantropia, daquela mulher que se torna lobo a partir do hipnotismo, né, dos espíritos lá mais endurecidos. Então, fala de Matilde, né, aquela mãe amorosa, que faz tudo, né? Passa um século para se aproximar do filho, sem que o filho perceba a sua presença. 50 anos se passam e o filho começa a sentir as vibrações do pensamento dela. De tão distantes que ele estava, né? Ela é um espírito bastante evoluído e ele é um espírito envolvido nas trevas. Um grande líder, né? Das regiões trevosas. E aí tem um capítulo chamado Operações Seletivas, que é bem interessante, né? Porque os espíritos usam lá um equipamento. Então é como se a gente estivesse aqui em grupo
que, em vez de a gente fazer a triagem individual, eles usavam um aparelho e eles conseguiam, esse seletor, né? Essa espécie de seletor que captava os sinais, eles conseguiam captar se Alain, doutor Ladijane, Cicleide estavam vibrando, né, no mesmo pensamento. Então, ele já separava. Então, é interessante porque vai separar lá o grupo dos caluniadores, o grupo dos avarentos, o grupo daqueles que, né, que se perderam nos excessos da prostituição. Eles fazem uma triagem. Eles se acham, aquele grupo lá, né, eles formam uma espécie de assembleia, André Luiz relata, e eles estão ali em nome do governo do mundo, então eles são juízes implacáveis. Por que esses espíritos estão lá? São espíritos que, quando encarnados, né, foram renitentes no mal, né, praticaram muitos crimes, né, viveram a vida fazendo tudo o contrário das leis de Deus, e quando eles chegam no plano espiritual, eles chegam da mesma forma. E eles, pelo seu primitivismo, né, pelos seus atos aqui na Terra, pelo seu endurecimento, eles não têm condições de ver os espíritos, os bons espíritos, os espíritos amigos. São vibrações diferentes, eles não percebem a presença dos espíritos amigos. Então, eles vão em busca de regiões onde eles possam encontrar os afins. E eles chegam nessa região em que os espíritos que estão lá se afinizam. O mesmo padrão, né? São espíritos que as ideias se coadunam ali, né? Se integram. Sendo que esses espíritos, eles são bastante superiores, são inteligências, André Luiz diz. Verdadeiras inteligências. Para a gente pensar que os processos obsessivos que duram muito e muito tempo, né? Que muitas vezes o próprio Manuel Filomeno de Miranda relata isso. Ele vai estudar os processos obsessivos no plano espiritual porque ele trabalhava em reunião mediúnica. E tinha casos que não conseguia demover com diálogo, com passe, não conseguia demover de tanto ódio que tinha, né? Então, são espíritos que estão ali, né, sintonizados numa simbiose que leva muito tempo para se desfazer aquilo. Então, essas mentes, esses espíritos, eles eram inteligências especialistas em hipnotismo, em magnetismo, né? Então, o que acontecia? Essas almas iam para lá para serem julgados e perdoados dos seus delitos. Era essa a esperança. Então, eles chegavam lá e André Luiz disse que até chegar, né, ele veio a uma cidade com a vegetação escura, né, animais com aparências de monstros, quer dizer, uma coisa horrorosa nessa cidade, ao contrário das regiões mais sublimes, né? Então, eles vão adentrando esse universo aí. E em determinado momento ele vê que os espíritos estão lá pedindo misericórdia, pedindo perdão, chorando, né? E eles vão passar por esse seletor, né, que capta essa vibração, e eles vão ser julgados. Só que, ao invés de usar misericórdia, esses juízes, julgadores, eles utilizam de despotismo, né? Eles utilizam de uma autoridade, que vai fazer com que aqueles espíritos que chegam ali pedindo misericórdia, eles passem a entender e a interiorizar que eles não merecem misericórdia. E incute nele ainda mais o sentimento de culpa. Certo? Então, é o caso, por exemplo, dessa mulher, quem tiver curiosidade vai ver depois, né? Que ela se transforma numa loba. Olha, o animal aqui, o lobo, né? Ela deixa a forma humana e se torna uma forma animalesca, não está falando de licantropia. E por quê? Porque se usa uma técnica de hipnotismo fazendo com que ela veja os males que ela provocou. E que os males que ela provocou faz com que ela não se perceba humana. Se ela não é humana, ela vai se tornar uma fera, um animal. Né? Então, aí André Luiz diz assim, mas André Luiz pergunta a Google, né? André Luiz é o cara das perguntas, né? E André Luiz pergunta assim, mas que Deus permite que inteligências despóticas tão violentas, sem nenhuma misericórdia, sejam julgadores dessas criaturas? Aí Google responde,
com a compreensão que Google já tem. André, seria bastante ousadia, né? Se colocasse aqui um anjo do Senhor para agir de forma despótica. Ou seja, para aqueles espíritos endurecidos, eles precisavam de julgadores igualmente endurecidos. Era a linguagem que eles entendiam, ainda naquele processo. Era impossível que Jesus pedisse, né, ao espírito bom, ao espírito puro, ao espírito iluminado, que fosse utilizar-se desse ato de fazer com que o outro se sentisse cada vez mais culpado. Não era possível. Para a gente entender que a bondade, né, a mansuetude, o coração puro, o amor incondicional, ele não é possível ser aplicado em determinados locais. Posteriormente, sim. Senão a gente não acreditaria que todos nós um dia seremos perfeitos. Mas num estágio de embrutecimento, por quê? Porque aqueles espíritos eles não queriam refazer o seu caminho. Eles não estavam arrependidos, de fato, né? Eles não estavam querendo mudar verdadeiramente. Eles estavam querendo ser perdoados e livrar-se do sofrimento. Livrar-se do sofrimento é como se a gente tivesse uma dor muito grande e a gente quisesse que a dor passasse sem a gente tomar nenhum medicamento, sem procurar o médico. A gente quer se livrar do efeito, mas a gente não quer o esforço que é, por exemplo, o médico nos receitar, nos recomendar uma mudança, né, um regime, uma atividade física, uma mudança, né, de vida, uma reeducação dos nossos hábitos. Isso é difícil, né? É como dizer assim, quem quer emagrecer, por exemplo, queria emagrecer, mas para emagrecer precisa de esforço. O esforço que demanda muita vontade e que muitas vezes nós não estamos dispostos. Então, entendendo quando Jesus diz assim, quando Emmanuel diz, seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas, quem é o coração? O próprio André Luiz começa a se compadecer daqueles espíritos. Ele começa a se enfraquecer diante daquele sofrimento. Então, ele não teria condições de atuar no psiquismo, né, daqueles espíritos, que precisariam sofrer bastante para poder perceber a presença dos amigos espirituais, que estes, sim, utilizariam misericórdia, né? Aí, ele começava dizendo assim, aí ele continua dizendo, o mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. É interessante isso, né? Porque para a gente, para nós que estamos vivendo, né, no mundo de hoje, nós pedimos a Deus, nós pedimos a Jesus, nós buscamos a espiritualidade, nosso anjo da guarda, tudo que nos proporcione aquilo que a gente necessita e que a gente pede. Mas e a contrapartida? E o que é que nós estamos fazendo nesse campo que é o mundo? Porque se a gente pensar que existe um trabalho maravilhoso da espiritualidade atuando, né, por exemplo, nesse planeta que é governado por Jesus, existe também de nossa parte encarnados, sobretudo nós que já temos uma consciência que somos, né, espíritos imortais, e que o nosso estar no mundo, o nosso fazer no mundo tem repercussões para o mundo, não só para a gente. Como é que nós estamos nos situando no mundo diante dos obstáculos, diante dos lobos ferozes, diante das adversidades dos obstáculos? Nós estamos vacilando, nós estamos enfraquecidos ou nós estamos corajosos? Eu falava com o Alain, a gente falava inicialmente das dificuldades que nós temos, né, em conduzir uma casa espírita pequena, né, dos obstáculos e tudo, e de tocar as atividades.
para frente, né? E nós dois concordávamos que a grande virtude é a gente tentar perseverar, não enfraquecer, né? Não desencorajar. Porque se nós formos olhar pelo prisma físico, formos olhar somente dos obstáculos, das coisas que não caminham, né? Daquilo que a gente contava e não tem muito, a gente desiste. Mas e o nosso compromisso? E o nosso compromisso? Porque nós nos comprometemos com esse trabalho. Nós não estamos aqui porque, um belo dia de nossa vida, eu vou ser trabalhador espírita. Não, nós nos comprometemos. Em algum momento nós nos comprometemos em nos associarmos. É interessante porque os agrupamentos, eles não são feitos aleatoriamente. Nós podemos até não nos conhecer aqui no presente momento, mas nós já nos conhecemos de outras existências. E planejamos, e eu imagino que planejamos como a gente planeja um evento, com muita alegria, com muita disposição, né? Cada um dando uma ideia do que nós vamos fazer, mas para o evento acontecer, precisa estar todo mundo ali. Quem planejou, quem deu ideia, quem disse que ia trazer o quê? Eu vou levar o aparelho de som, desde que eu vou levar o cafezinho. Então, todo mundo que está ali conta com o cafezinho que fulano disse que ia trazer. Se fulano não traz o cafezinho, pode ser que outro providencie, mas vai mobilizar ali, vai tirar o outro da tarefa e vai gerar até Então, são pequenas coisas que a gente precisa entender. Imagine um trabalho espiritual, né? Então, ele diz assim que precisa de continuadores que não lhes endossaria, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. A gente vê esses exemplos de Jesus com os discípulos. Se a gente se espelhar nos discípulos, nós nos reconhecemos neles. A história de Pedro é assim, uma coisa maravilhosa. Pedro era o turrão. Pedro era o impaciente. Pedro era o que se aborrecia com o povo. Pedro era o que tinha coragem de tirar Jesus da multidão quando ele achava que o povo já estava sugando todas as energias de Jesus. Ele era o que enfrentava, né? Mas ele recebeu o nome de pedra. E a pedra, né, é a rocha, é firme, porque Jesus enxergava naquela criatura, né, ainda embrutecida, com todos os defeitos que tinha, Jesus enxergava nele um potencial, né, uma pedra que edificaria a igreja, e assim ele fez. Mas negou Jesus, teve medo, né, cortou a orelha lá do soldado, fez tudo que não era para um cristão que vivia com Jesus fazer. Mas foi um continuador da obra de Jesus. Quando Pedro ficou ciente de que era ele que deveria dar continuidade, né? Lá, a casa do caminho, né? Atendendo lá os doentes, os necessitados. A história é linda, né? Relatada principalmente em Paulo Estevão, da força de Pedro diante do enfrentamento que era os seguidores de Jesus. Então, ou seja, Jesus ensinou a eles não vacilar e não ter fraqueza. Ensinou a eles a serem perseverantes. Mas era para entrar para o embate? Não, mas a gente percebe que nem combater a violência que ainda existia dentro de Pedro, Jesus fazia isso de maneira para humilhar ou para dizer que ele tinha defeitos. Jesus percebia isso nele, mas via, porque Jesus, ao contrário, né, dos demais, ele vislumbrava, ele antevia como seria a criatura. Então, também de nós ele espera essa coragem sem vacilar e sem fraquejar. E aqui, tem outra coisa interessante que diz: aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, Jesus, né, necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Fiéis, bondosos e prudentes. Até aí a gente entende perfeitamente. Se não tivesse com o Cristo firme, não fosse fiel, não fosse prudente, não fosse bondoso, não tinha aprendido nada com o Cristo. Mas valorosos. Aí, novamente, valorosos significa corajosos,
destemidos, enérgicos, esforçados. Então, vai muito, né, para a gente desconstruir a ideia, né, de que coragem precisa ser utilizada com violência. Não, coragem significa ter convicção. Se eu já sei qual é o caminho, eu tenho mais responsabilidade se eu vacilar, se eu fraquejar nesse caminho, se eu desistir. Porque Jesus, foram palavras dele, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ah, mas é Jesus. Sim, mas nós não somos os seus continuadores? Todos nós somos os seus continuadores. A força que nós temos, ela é algo assim que a gente não dimensiona. Basta que a gente passe por uma tribulação na nossa vida, por um conflito, que a gente pare, reflita, compreenda, se conecte com a espiritualidade e busque o melhor caminho para ser resolvido. Já experimentaram essa experiência? Como chega? É impressionante como chega. Agora, se a gente estiver desconectado, se a gente estiver revoltado, se a gente começar a achar que porque a gente está indo para a casa espírita, fazendo trabalho, a gente não vai ter problema e a gente foi esquecido por Deus, aí não é Deus que nos esquece, é a nossa fraqueza. Mas com essa fortaleza que tem, dessa certeza, a gente vence os obstáculos. E aí vem outro obstáculo. E outro, e outro, e outro. Porque a ideia é a gente vai ir se superando. Né? Até a gente atingir esse estágio de a gente não é que a gente não vai passar, porque pensar no mundo de regeneração, né? Que se fala tanto, né? Parece que a gente vai passar por um mundo perfeito. Não, não. Nós aqui vamos estar modificados. Tem coisas na nossa vida que a gente já diz assim, meu Deus, eu já estou no mundo de regeneração, eu consegui superar isso. Eu consegui vencer, né, em mim isso que era tão difícil, eu consegui já superar isso, eu estou conseguindo. Que bom. Então, eu estarei, porque não é o mundo, não é que nós vamos, né, o mundo vai se preparar para a gente, não, nós vamos nos preparar para o mundo de regeneração e para outros mundos. Como é que a gente vai se preparar? É enfrentando, né? Aí ele diz aqui, ó, entretanto, que Emmanuel é assim, né? Ele começa, já perceberam isso, né? Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, ele fala das questões espirituais, né? Faz com que a gente reflita bastante. Aí, da metade do texto para o fim, ele começa a tocar no nosso calcanhar de Aquiles, né? Para que a gente comece a perceber. Ele diz assim, entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório, ide, eis que vos mando. Isso é uma lição, né, para a gente, porque não é na inércia, não é na inação, não é só postando as mãos, não é só fazendo evangelho no lar, não é só fazendo exposição pública, não é só dando passe. É também isso, né? Mas é construindo, é trabalhando. Eu tinha um amigo que dizia assim, tem que pegar na enxada, tem que elaborar, tem muito terreno fértil para ser tratado. Então tem que trabalhar. Novamente falando, né? Essas imperfeições que estão em nós, mas a gente não vai livrar disso de uma encarnação só, não vamos pensar nisso, senão a gente não faz nada, né? Porque às vezes a gente se utiliza muito desses recursos, mas quem sou eu, né? Eu não tenho condições de fazer isso. E não é para pensar assim. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, quando Jesus diz, ide, eis que vos mando, mandou a mim, mandou a Alain, mandou a doutora Jane, mandou a Pedro, a João, a Maria, mandou. Vai para o campo. Vai para o mundo. Toma a oportunidade da reencarnação
essa família que tu tens, esse trabalho, essa atividade, vai para o mundo, vai para o campo. Trabalho é o que não falta. Né? Então, não adianta a gente achar que somente vai receber. A gente vai receber à medida que a gente dá. E como a gente recebe à medida que a gente dá. E às vezes a gente nem percebe que a gente está recebendo. Porque tem coisas que a gente tem ciência, tem coisas que a gente não tem ciência. Nós não temos ainda a convicção ou a certeza, sei lá, do nosso planejamento reencarnatório. O que é que nós iríamos passar nessa encarnação? Né? Chegamos aí a 30, 40, 50 anos, será que estava planejado algo na nossa encarnação? E, né, como diz o próprio Emmanuel, quando nós estamos atuando no bem, a misericórdia nos encontra. Às vezes nós podemos estar planejado algo mais sério para acontecer na nossa vida. E não acontece. Nós podemos vir com uma prova para nos testar, né? E isso ser minimizado, pode sim. Porque é no nosso livre-arbítrio. Como nós estamos nos conduzindo. Porque Deus não é Deus que quer nos ver sofrer, pagar, né? Não é. É Deus que quer nos ver evoluindo. Então, se nós reconhecemos as nossas imperfeições, mas nós já estamos buscando o nosso melhoramento e olhando ao nosso redor, por que Deus vai continuar com aquela, né, inflexível? Não, está fazendo isso, mas tem que pagar. Ele não é aqueles juízes julgadores que eu citei lá no livro de Libertação. E coincidentemente, hoje eu estava vendo um programa de manhã em que aquele menino, como é o nome dele? Vitor Hugo Menino. Ele estava fazendo uma exposição em um programa chamado Café com o Evangelho, e ele estava relatando, né, também uma mensagem de Emmanuel, e ele estava relatando algo que aconteceu com ele, e que é interessante para a gente pensar. Ele disse que tinha almoçado somente, estava chegando já à noite, e estava com fome, e a mãe dele disse assim, eu vou pedir um sanduíche para você. Ele disse, certo, peça que eu vou buscar. Aí ele disse assim, pronto, aí saiu todo feliz para ir buscar o sanduíche, né? Chegou lá, comprou o sanduíche. Quando ele estava voltando com o sanduíche, que ele olhou para a rua, ele viu lá duas pessoas em situação de rua, né? Na hora que ele olhou para aquelas pessoas, tocou nele o coração e disse, meu Deus, será que eles comeram? Será que eles estão com fome? Aí ele disse que ficou parado, olhando para o sanduíche, pensando na fome, com vontade de comer o sanduíche, mas ainda pensando. E deu vontade de ir embora. Mas ao mesmo tempo, senão não vou não. Aí disse que deixou o sanduíche lá guardadinho e foi até os 2 homens que estavam lá. E até aqueles 2 homens, é algo que eu gostaria que a gente refletisse. Quantas vezes nós passamos por essas pessoas que estão em situação de rua e nós naturalizamos isso? Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos nos nossos interesses, naquilo que a gente planejou para fazer, na nossa atividade, que a gente nem vê. E se vê, não nos toca o coração. E a gente segue invisíveis. E a gente segue adiante. Mas o Vitor Hugo Menino foi tocado, né? E desceu e foi. E ele disse que enquanto estava caminhando para ir ao encontro daquelas pessoas, ele ia no fundo do coração dizendo, meu Deus, tomara que eles já tenham comido. Porque aí eu não dou meu sanduíche. Ele disse que nesse momento é interessante a gente pensar no que a gente pensa e no que a gente sente ainda. Isso é interessante, senão a gente não muda. Ele disse que a vontade era que chegasse lá e ele dissesse, não, obrigada, a gente já comeu. Mas aí ele foi lá, perguntou, ele disse que não disse nada, que tinha sanduíche, que ia dar nada. Ele perguntou. E aí, tudo bem, já comeu? Ele disse, a gente não comeu nada hoje. Aí ele disse que voltou, pegou o sanduíche e deu a eles. E voltou, ele disse assim, graças a Deus eu pude, fui e comprei outro. Mas isso é, né, e o cordeiro em meio ao lobo. Onde é que está o lobo aí? Está ainda nesse nosso interesse pessoal. Né? Quer dizer, dia chegará
em que ninguém vai pensar mais. Será que comeu, será que não comeu? Né? E nesse mesmo programa, um outro colaborador lá fez uma observação que eu achei interessante. Será que você estava com fome ou você estava com vontade de comer? Porque às vezes a gente não está com fome, a gente está com vontade de comer. Mas a pessoa que estava na rua estava com fome. Então, não é diferente? Não é diferente? Então, isso ainda reconhecer, né, que fez o ato de bondade. Mas a gente ainda não consegue fazer isso de maneira natural. A gente lembra do óbolo da viúva, por exemplo, que é exaltado por Jesus. Os judeus chegavam lá com um saco de moeda e botavam lá no gasofilácio. A viúva chegou lá com a moedinha que tinha e botou no gasofilácio. E Jesus exalta porque ela dava o que ela tinha. Ela só tinha aquilo ali e ela deu. Os outros tinham em abundância, era supérfluo. Então, pensar que... E se Jesus visse aquelas criaturas? A exemplo da parábola do bom samaritano. E se Jesus visse aquelas criaturas? Como é que ele agiria? Então, é para a gente pensar que não adianta a gente se emocionar com as mensagens. Chorar porque o mundo espiritual é maravilhoso, né? Se encantar com os ensinamentos de Jesus. E quando nós somos testados a enfrentar primeiro o que nós ainda somos, e mesmo assim vencer isso e superar, não está adiantando nada. Então, isso é a coragem. Eu não queria dar o sanduíche, eu queria mesmo era comer o sanduíche. Mas eu não posso fazer isso, porque a minha consciência já me acusa. E o que é a consciência? Se não Deus agindo em nós. Então, veja, são pequenos atos que podem parecer simples, mas é um desafio. Esse é o mundo, esse é o campo que Jesus, ide, eis que vos mando, né? E ele diz assim, sim. Aí ele diz assim, em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. É isso que a gente precisa grifar. Existem trabalhos a efetuar. Nós temos mãozinhas, né? Nós temos braços, temos pernas, temos disposição. Ninguém é destituído de ter o que dar. Todos nós temos algo para dar. Todos nós temos algo para dar. A grande questão é que muitos de nós só queremos receber. E quando não recebemos, né? É a casa espírita, é o passista que o passo não foi bom, é Jesus que me esqueceu, o que é isso comigo, né? É para a gente entender. Aí ele diz aqui, ó. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Não é interessante isso? Porque o que significa esperar? Será perigoso esperar. Eu faço a interpretação que é assim, ó, foi dada a oportunidade. Eu lhe dei a oportunidade para você enfrentar. Mas você se encolheu, você se acovardou. Você não quis enfrentar. E agora? Será que os lobos serão os mesmos? Ou eles serão mais ferozes? A gente aprende isso com a reencarnação. Deus mede, né? Quando eu digo Deus, né, o planejamento tal, mede direitinho a nossa força. Não nos dá fardos maiores. Planeja o que nós podemos suportar. Se nós desperdiçamos essa preciosa oportunidade, podemos ter certeza, não nos isentaremos no que teríamos que cumprir aqui e ainda teremos acréscimos. A gente tem acréscimo de misericórdia, mas também tem acréscimo daquilo que nós não conseguimos fazer. Porque não nos esforçamos o bastante, né? Aí ele diz assim, que muita gente esquece do percurso de Jesus. Não é interessante isso? Porque a figura de Jesus na cruz,
A figura de Jesus, né, em meio aos ladrões, a figura de Jesus sangrando, é algo que comove, né? Tanto é que os irmãos católicos, eles, né, comemoram a Semana Santa, né, os teatros aí, né, comemoram a crucificação de Jesus, depois a ressurreição de Jesus, mas existia um percurso de Jesus que não precisaria ter passado se não quisesse. Quis enfrentar. Eu sempre costumo pensar assim, ó, tem muita gente querendo, né, brigando aí para ser prefeito de uma cidade. Quando conseguir ser prefeito, vai ver o desafio que é prefeito, né? Jesus aceitou o convite de ser governador espiritual da terra. Que desafio. Mas ele não ficou governando, né, de um plano espiritual superior e apenas designando lá os seus ministros. Não, ele veio, viveu, experienciou, ensinou, né, conviveu com quem gostava dele, com quem não gostava dele, né, foi desafiado, foi jogado aos leões, mas enfrentava, né? Muitos esperavam dele um comportamento de rei. E ele dizia assim, meu rei não é desse mundo. Ninguém entendia absolutamente nada do que ele estava dizendo. Mas ele não queria explicar. Ele não queria adiantar quem era ele, o que é que ele tinha vindo aqui, né? Ele queria que as pessoas compreendessem pelo exemplo o que era o reino dos céus. E a gente entende assim, quando a gente está em paz de consciência, a gente está no reino dos céus. Quando a gente está com a nossa consciência pesada, a gente não está no reino dos céus. A gente está em qualquer outro lugar, né? Aí Emmanuel diz assim, ó, muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontrará a ressurreição e a eternidade com a resistência construtiva contra o mal. Então, Jesus, né, o que é a ressurreição de Jesus para nós, né? Tem vários significados. Mas ele venceu o mundo. Ele venceu os seus algozes. De quem é que a humanidade lembra até hoje? De quem crucificou Jesus ou dele próprio? Só bem rapidinho, que eu me lembrei agora de um caso, e inclusive envolve Pedro. No livro Paulo e Estevão, fala do apedrejamento de Estevão, né? E que um soldado, né? Pedro guarda bem a imagem, que um soldado, ele se enchia de profunda alegria, né? Cada vez que ele atirava uma pedra em Estevão e o sangue jorrava. Ele fazia ali com um prazer sórdido, né? De ver o outro sofrendo, esse soldado. Acontece que quem é que vem receber Estevão quando ele finalmente morre? É Jesus de Nazaré, que vem abraçá-lo, porque foi um verdadeiro, né? Enviado de Jesus. Mesmo sendo judeu, já praticava os ensinamentos de Jesus, né? Sem conhecer Jesus. Na essência, ele praticava. E aí, conta Humberto de Campos, eu não me lembro agora qual o capítulo, que esse soldado, quando termina lá o apedrejamento de Estevão, termina lá, que era uma verdadeira comemoração, né, para os judeus, o apedrejamento dos cristãos, quando termina isso, o soldado vai para casa. E aquela alegria, né? Aquele sentimento que ele estava tendo, começa a desaparecer. E ele começa como que sentindo uma certa melancolia. E o braço dele começa a passar por uma espécie de adormecimento. Ele fica sem movimento no braço. E aquela melancolia. E ele não ri mais, ele não se alimenta, né? Ele adoece e ele contrai a lepra. Quando ele contrai a lepra, ele é expulso de casa. Porque ninguém queria os leprosos na época, né? Eles eram, né, expulsos dos seus lares. Eles não podiam mais conviver na família.
E esse soldado chega em frangalhos, um farrapo humano, para buscar ajuda onde? Na casa do caminho. Quando Pedro, é Pedro que vai atendê-lo. Quando Pedro olha para ele, Pedro reconhece os olhos. Aquele mesmo olhar de alegria, de morbidez em ver outro sofrendo, Pedro reconhece. Só que o resto já não era mais, né? Aquele soldado forte e tal. E aí, Pedro titubeia um pouco para ajudá-lo ou não. Porque ele lembra do que ele fez. Foi um algoz, né? E aí, nesse instante, Pedro, né, já envolvido, sente a presença de Jesus. E diz que deve acolhê-lo. E Pedro assim faz. Coloca ele nos braços e coloca ele lá no lugarzinho. Ele morre lá na casa do caminho. Então, para a gente entender que esse é o significado da ressurreição de Jesus, né? E que os discípulos aprenderam esse ensinamento. Ou seja, Jesus vivia e vive nessas práticas, né? Vive nessas atitudes. E aí, para a gente encerrar, eu encerro aqui com o outro parágrafo que diz assim: o apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários de morte, mas por doadores da vida eterna. Então, com isso a gente finaliza, para mim, uma bela mensagem de Emmanuel, e que nos traz, né, muitas reflexões. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, meus irmãos, né? Então tivemos aí uma tarde maravilhosa com esses ensinamentos de Emmanuel, muito bem explicados, né? A gente agradece ao Senhor Deus, leva o nosso abraço para toda a equipe do GEGAD, que é o Grupo Espírita Gabriel Delano, todos recebam nosso carinho, nosso afeto, e que nós possamos manter sempre esses vínculos de amizade e de intercâmbio, né? Pois bem, vamos dar alguns avisos para a gente encerrar nosso trabalho, tá? Temos hoje o nosso estudo. O estudo é sobre o Evangelho de Marcos na perspectiva de Emmanuel. A gente faz esse estudo que é quinzenal. Então hoje tem, semana que vem não, tá? Então, em 15 dias a gente se reúne e faz esse estudo nessa perspectiva que a nossa irmã trouxe. E as mensagens de Emmanuel são de uma riqueza aí que não tem nem como aquilatar, não tem como medir. O quanto que ele abre nossos olhos, né? Então temos esse trabalho. Temos também a nossa vibração, o trabalho de vibrações à distância, que é na quarta-feira. Então, quem tiver interesse em colocar seu nome de um parente encarnado ou desencarnado, temos o nosso livro de vibrações ali fora. Qualquer orientação, fala com o nosso Montarcísio, né? Ele explica direitinho, certo? Temos também o nosso projeto Aninhando Mães, que é um projeto social que atende aqui a gestante da comunidade. E que quem quiser participar, fique à vontade, será um prazer receber. E estamos também agora fazendo o trabalho do Bazar, e o Bazar ele está bem atrelado a esse projeto da gestante. Então, o que a gente faz de arrecadação, a gente reverte para elas. Quem quiser também trazer roupas para fazer doação, roupas em bom estado, né? Também fica à vontade, também é bem-vindo, certo? E, por fim, o passe. Quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentado que a gente vai chamar, certo? Pois bem, então vamos terminar nosso trabalho de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus, nosso querido mestre, pela oportunidade que tivemos. Vou pedir nosso Montarcísio, por gentileza, e fazer a prece encerrar. Boa tarde a todos. Irmão do Senhor, muito obrigado. Vamos ter uma semana boa para reflexão. E olha, é fenomenal. A gente começa a ver, vai fluindo a coisa na gente, dentro da gente. O cordeiro fica de um lado, o lobo vem para o outro, e a gente fica, e vamos deixar que o nosso cordeiro reine e faça maior, porque o lobo é cheio de lobo por aí. Pedimos a Deus, agradecemos a Deus por mais uma semana, estamos iniciando agora, espiritualidade amiga aqui presente, encarnados, desencarnados, obrigado, Senhor, tenhamos uma excelente semana,
possamos refletir sobre o tema, agradecer sempre, pedir a ajuda dos nossos irmãos que estão precisando de muito auxílio, e nos traga cada vez mais palestrantes para nos abrir os olhos, os corações, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, meus irmãos, vamos encerrar nosso trabalho agradecendo a presença de todos aqui presencialmente e os que estão nos acompanhando também nas redes sociais. Quem quiser tomar o passe, mais uma vez, a gente aguarda sentadinho, quem vai chamar. E às 6 horas, após o passe, a gente faz o nosso estudo, tá certo? Uma boa noite para todos.